Nós percorremos estes 487 anos com muita história, com muita honra, com muito orgulho, mas obviamente também com muitas coisas que não correram tão bem assim. Seja bem-vindo. A Angra do Heroísmo festeja 487 anos de cidade. Na sessão solene decorreram diferentes entregas de insígnias e valores, culminando num momento musical com Ruben Betancourt. É tempo de olhar para a história desta cidade, mas também com as perspectivas de um futuro sorridente. Angra do Heroísmo, Património Mundial, está a comemorar 487 anos como cidade. Dom João III, por iniciativa própria, foi o responsável na altura por esta elevação, com o objetivo de criar a Diocese dos Açores. Quando, a 21 de agosto de 1534, Dom João III, estando em Évora, resolveu, e nas palavras do próprio, de motu próprio e sem que ninguém me tivesse pedido, ou seja, por uma iniciativa régia, elevar a então Vila de Angra à cidade, não o fez por acaso. Fez num contexto de uma grande reforma da administração religiosa do então nascente Império Português, que levou ao desmembramento da gigantesca Diocese do Funchal, que também hoje está a celebrar o seu dia de elevação à cidade, portanto, embora mais velha do que nós, 25 anos, mas no mesmo dia, e criou esta cidade de Angra com um objetivo muito específico, para que ela pudesse receber, nesse mesmo ano, e na realização de um acordo que estava estabelecido com o Papa, a Diocese dos Açores. A Diocese que faria a administração religiosa deste território. A elevação de Angra como cidade trouxe uma série de consequências positivas que permanecem até aos dias de hoje, nomeadamente uma centralidade considerada por muitos como incomparável. E esta decisão de criar uma Diocese com sede na então Vila de Angra, a nova cidade de Angra, teve um conjunto de consequências extremamente importantes que nunca é demais lembrar. Veio dar a este território, a esta cidade, uma centralidade que de outra forma não teria. Ao sediar-se aqui o Bispo, também se sediaram aqui um conjunto de outras autoridades que ao longo dos séculos foram dando centralidade a esta então cidade, a única cidade que existia neste arquipélago, a segunda do Atlântico português. Veio dar a esta cidade uma centralidade que se manteve até aos nossos dias. Um centro que não se destacou apenas por territórios lusos. De facto, aquilo que aconteceu aqui neste território entre 1581 e 1583 e depois nos anos seguintes, enfim, de uma forma diferente, foi uma manifestação clara da nossa presença, já não apenas no contexto português, mas num contexto internacional e numa luta internacional que então se travava na Europa entre o poder dos Habsburgos e a França, que fez com que esta cidade fosse, durante 3 anos, há 440 anos atrás, durante 3 anos, fosse, enfim, aquilo que restava da independência portuguesa e fosse também um dos focos internacionais da resistência ao crescente poder da dinastia dos Habsburgos. Uma cidade que ficou e é conhecida por heroína pelas várias batalhas e desafios que venceu. Uma pérola no meio do Atlântico que sempre assumiu um papel de maior dimensão, mas nem tudo é um mar de rosas. Contudo, Angra sempre soube ultrapassar as dificuldades, daí o seu nome. Nós percorremos estes 487 anos com muita história, com muita honra, com muito orgulho, mas obviamente também com muitas coisas que não correram tão bem assim. Para não irmos mais longe, basta lembrar 2 momentos traumáticos destes anos. A tomada da cidade pelas forças dos Habsburgos, pelas forças espanholas em 1583, e o saque da cidade e tudo o que aqui aconteceu, ou mais recentemente o sismo de 1 de janeiro de 1980, que ainda hoje marca, enfim, a nossa vivência enquanto comunidade e deixou também uma marca indelével na própria arquitetura, na própria forma da cidade. De facto, é destes
destas vitórias e também destes momentos menos bons que se fazem a história dos povos, que se fazem as histórias de todos nós e que se faz a história dos angrenses e eu diria mesmo dos terceirenses enquanto comunidade, porque é isso mesmo que acabou por acontecer. Por falar em dificuldades, os momentos que passamos hoje derivados da pandemia não fogem disso. O presidente do município, Álamo Menezes, afirma que estas são alturas de reflexão sobre aquilo que os angrenses são enquanto cidade. Num momento de reflexão sobre aquilo que somos enquanto comunidade, sobre a nossa própria resiliência, é a palavra da moda, está agora na moda na Europa, e é uma palavra que tem um significado que a cidade de Angra sabe bem o que é. Resiliência, esta capacidade de nos levantarmos quando cairmos, de enfrentarmos os desafios mesmo quando eles são maus e sermos capazes, enfim, de cabeça erguida, continuar a avançar, como aliás Angra deu bem o sinal disso após 1980 e após a catástrofe que foi o sismo que nos assolou. Essa resiliência tem que estar agora mais uma vez presente neste momento de retoma após os efeitos do Covid e os efeitos económicos que ele teve sobre não apenas a nossa economia, mas a economia mundial e eu diria mesmo sobre a maneira como nós vivemos neste tempo e nesta época a nível planetário. Apesar das dificuldades, Álamo Menezes diz que esta é também uma temporada de oportunidades. O foco está nos mais jovens para que possam ficar e ajudar a criar um território atrativo. Temos que criar melhor economia, mais oportunidades de emprego e melhor emprego. Porque aí é que está a chave da fixação de pessoas, aí é que está a chave de termos mais famílias jovens e termos mais crianças. Não se pode pedir aos mais jovens que constituam família se nós não lhes damos a oportunidade de ter um emprego estável até sabe Deus quando, até aos 40 anos ou aos 30 e muitos. Não se pode pedir aos mais jovens que constituam família quando não há habitação a preços que sejam, de alguma maneira acessíveis face aos rendimentos que esses jovens têm. Não se pode pedir aos mais jovens que fiquem aqui quando as oportunidades aqui são manifestamente inferiores às oportunidades em outros lugares. Por isso o nosso desafio aqui não é entrarmos por políticas natalistas, porque essas nunca deram resultado em lado nenhum, é entrarmos sim por um debate sério em torno da nossa economia, em torno do investimento, em torno do caminho que queremos seguir do ponto de vista da política de salários e da política de apoio à habitação, porque aí sim estará com certeza o segredo para encontrarmos o caminho que permitirá fixar gente neste território e, ao mesmo tempo, transformar este território num território desenvolvido. Livre e independente, assim se descreve a cidade de Angra do Heroísmo, sempre com grandes perspectivas para o futuro. Álamo Menezes finalizou o seu discurso com agradecimento e apreço a vários homenageados, nomeadamente aos jovens com melhores notas do concelho. Queria particularmente, entre eles, e que me perdoem os mais velhos, referir aqui os mais jovens que hoje aqui vão ser premiados, os melhores alunos das nossas escolas. Porque é nesses melhores alunos das nossas escolas, alguns deles com notas que eu fico a olhar para elas e cheio de inveja, porque nunca fui capaz de ter notas tão boas, que eu creio que nesta altura toda a comunidade, todos nós, depositamos esperança. Depositamos nesta nova geração, que é a geração mais bem formada e que melhores oportunidades de educação teve de toda a nossa história, depositamos uma enorme esperança. E estes jovens que aqui hoje vão receber os prémios são os melhores dos melhores e é no reconhecimento desta excelência que a cidade também reconhece a excelência dos seus filhos. Os meus parabéns para eles, os meus parabéns para as suas famílias e que continuem neste caminho de sucesso para bem de todos nós. É já quase metade de um milénio daquela que é a segunda cidade mais antiga do país. São muitos que foram, mas também são muitos que ficaram e voltaram. O município angrense continua com resiliência e com um olho num futuro próspero. Há 487 anos, uma carta de Dom João III eleva à categoria de cidades a vila de Angra, na Ilha Terceira. Tal feito foi festejado em 2021
dentro do permitido devido à pandemia. Houve a oportunidade de realizar diferentes concertos, um lançamento de um livro e a inauguração de um novo trilho em Angra do Heroísmo. Agora sim, despeço-me por hoje. Até amanhã.